Olá, alunos do nono ano. Aqui é o professor Renato para mais uma aula de matemática. Vamos lá. Não sei se todos estão sabendo, eu fui papai semana passada, por isso nós não tivemos atividades, tá bom? Mas essa semana nós vamos ter. Vamos, para a gente terminar o assunto de função, dar continuidade, falta só apenas duas coisinhas, tá bom? Essa vai ser uma aula explicativa. Eu vou mostrar como funciona e explicar o conteúdo para vocês. Na aula de quinta-feira, eu vou passar exercício, tá bom? Nós vamos ficar estudando assim. Na terça, conteúdo, aula explicativa, resolvendo exercício com vocês. Na quinta, exercício, tá bom? No caso, a aula de hoje, vocês não vão precisar mandar nada para mim. É só aula explicativa para vocês aprenderem, tá bom? Mas assistam até o final que eu vou passar um desafio para vocês, tá certo? Vamos lá. Nono ano. O que nós vamos ter para hoje? Hoje nós vamos aprender função inversa. A gente estava estudando função, aprendemos a colocar o domínio da função para encontrar a imagem e construir o gráfico. Hoje nós vamos aprender o que é função inversa. Inversa. O que é uma coisa inversa? Não é o contrário? Então, a função inversa a gente vai fazer ao contrário. Mas ao contrário de quê? Das operações que são feitas com o x. Vou colocar uma função aqui, ó, f de x é igual a x mais 2. Qual vai ser a função inversa dela? Tá vendo o x? O x você não mexe. Então aqui, ó, do lado de cá, eu vou fazer a função inversa, tá bom? F de x é igual. O x permanece exatamente igual. O que vai mudar? O 2 não é positivo? Não é mais 2? Qual é o contrário de mais 2? Menos 2. Então, ao invés de mais 2, vai ser menos 2. Essa é a função inversa. E como é que eu represento ela? Aqui, do ladinho do f, aqui, ó, como se fosse um expoente, nós vamos botar como se fosse uma vírgula. Esse símbolozinho se chama apóstrofo. Certo? Então, essa é a função f de x igual a x mais 2. Essa é a função inversa. Função inversa de x é igual a x menos 2. Ok? Vamos a mais um exemplo. F de x é igual a 3x. Esse 3 com o x não é um número que multiplica o x? Então, aqui no meio, mesmo sem símbolo nenhum, existe uma multiplicação. Qual vai ser a função inversa da multiplicação? Divisão, né? Então, aqui, ó, função inversa f de x com apóstrofo é igual ao x, tá do mesmo jeito o x não mexe. Você vai mexer com os números que estão ao redor do x. Esse 3 estava multiplicando, agora vai ficar dividindo o x. Vai ficar x sobre 3. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Pronto. O que nós temos agora? Agora vamos fazer mais umas funções. F de x é igual a 2x menos 1. Agora nós temos mais de um item. Então, o que nós temos para fazer? Função inversa. Primeiro, escreve f de x com apóstrofo é igual a escreve o x. Isso aqui é regra, sempre tem que estar exatamente igual. E agora, o que vai mudar? Todas as operações que estão acontecendo com o x. O x não mexe. Você vai mudar tudo que está acontecendo com o x. Esse menos 1 vai virar mais 1. Esse 2 que está na frente do x está multiplicando, vai ficar dividindo o x. Isso é função inversa. Vou fazer mais um para a gente terminar, tá bom? F de x é igual a 3 menos x sobre 4. Tá vendo aí? O que nós temos? Essa função é um pouquinho diferente das demais. F de x, apóstrofo, é igual a x. Vamos lá. Tá vendo que o 3 tá normal? Não tá acontecendo, não tá fazendo nada com o 3. Mas tá vendo que o menos pertence ao x. Então, nesse caso, o x está negativo. Então, aqui ele vai ficar positivo. Tá vendo esse 3? Tem algum sinal na frente dele? Não. Se não tem sinal é porque ele é positivo. Ele vai ficar negativo, menos 3. E embaixo, o 4 não está dividindo?
Qual é o inverso de dividir? Né? Multiplicar. Agora a gente vai multiplicar todo mundo por 4. Multiplicando todo mundo por 4 vai ficar como? Função inversa de x menos 3 vezes 4, menos 12, mais x vezes 4, 4x. Essa é a função inversa dessa daqui. Mais uma vez, para quem não entendeu. 3 vai virar menos 3, menos x vai virar mais x, e dividido por 4 vai virar multiplicado por 4. Mas como aqui o 4 está dividindo todo mundo, tá vendo a reta aqui, ó? Ele está dividindo todo mundo, então aqui ele vai multiplicar todo mundo. Multiplico 3, multiplico x. 4 vezes 3 dá 12, repete o sinal de menos porque é negativo. 4 vezes x, 4x, e repete o sinal de mais por causa disso aqui. Certo? Então, isso é função inversa. Você vai trocar todas as operações que estão acontecendo com o x. O x permanece igual. Você vai mudar tudo ao redor dele. Lembrando, função inversa tem que ter o apóstrofo. Tá bom? Agora, para a gente concluir a parte de funções, tem uma coisinha chamada de zero da função. Antes da gente chegar no zero da função, eu vou deixar aqui 3 exemplos, apenas 3, para vocês me fazerem a função inversa, tá bom? Eu disse que vocês não precisavam mandar. Eu não quero que vocês mandem para mim, tá bom? Eu quero que vocês tentem fazer. Na aula de quinta-feira, eu vou fazer esses mesmos 3 exemplos no material, para vocês conferirem se ficou tudo ok, tá bom? Relembrando, não precisa mandar para mim os 3 exemplos que eu vou escrever aqui agora, tá certo? Mas vocês vão fazer em casa para treinar. Na quinta-feira, no material, vai ter os mesmos exemplos para vocês conferirem se está tudo ok, tá bom? Primeira função, f de x é igual a 3x mais 4. Como é que vai ser a inversa dela? Não sei. Vocês vão fazer aí. Próxima função. F de x igual a x menos 5 dividido por 2. Fazer a inversa dela. Próxima e última função. F de x é igual a menos 1 mais x sobre 3. Lembrando, não precisa mandar para mim, vocês vão fazer para praticar, para treinar em casa. E na quinta-feira, esses 3 exemplos vão vir no material para vocês fazerem. Agora, dando continuidade à segunda parte e última de função, o zero da função. Vamos lá, zero da função. Vocês podem dizer, professor, o que é zero da função? Vou botar aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 1, certo? Tá aí a nossa função. Se eu fizer isso aqui, ó, f de 0, eu estou colocando 0 no lugar de quem? Do x. Então, vamos dar continuidade, como é que vai ficar? 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1, 0 mais 1 é 1. Domínio é 0, imagem é 1. Isso aqui é zero da função? De jeito nenhum. Isso não é zero da função. Isso é quando o domínio é 0. É diferente do zero da função, tá bom? Não confunda. Eu fiz para mostrar como não é. Isso aqui não é um zero da função, tá bom? Como é o zero da função então, professor? Vamos ver agora. Zero da função é feito dessa forma. Olha, vou fazer a mesma função. F de x é igual a 2x mais 1. Tá vendo? O que você vai fazer? Tá vendo o f de x? Você tira o f de x. E o que você vai fazer? Colocar igual a 0. E agora a gente vai ficar com a equação. Lembra de equação? O que nós temos? 2x mais 1 é igual a 0. E agora? Nós temos uma equação e a gente tem que resolver para achar o valor do x. Certo? O que a gente vai fazer? Tá vendo esse mais 1? A gente vai trocar a operação desse mais 1, trazendo ele para o outro lado. Como é mais 1, ele vai virar menos 1 aqui do outro lado. Vai ficar como? 2x é igual a menos 1. E agora? E agora a gente tem que ficar só com x. Então, esse 2 a gente também tem que tirar ele daqui. Qual é a operação que ele está fazendo? Não é multiplicação? Qual é o contrário da multiplicação? Não é divisão?
esse 2 vai dividir aqui do outro lado. Então, vai ficar x é igual a menos 1 dividido por 2. Tá vendo que ficou só o x? Isso aqui é chamado zero da função. Como é zero da função, professor? É quando a gente bota zero? É não. Zero da função, você cancela o f de x e coloca igual a zero. Vai ficar uma equação. O que você vai fazer? Pegar tudo que for número e passar para o outro lado com a operação trocada. Quando sobrar só o x, você vê o que tem do outro lado. Pronto, isso é o zero da função, achou, acabou. Vamos fazer mais um para a gente entender? Vamos lá. Pegar outra função aqui. Vou pegar a função aqui, f de x é igual a x mais 4. Um bem simplesinho para a gente entender, tá bom? Um bem simplesinho para a gente entender. Vamos lá. Como é que calcula o zero da função? Primeiro, cancela o f de x e coloca igual a zero. O que nós temos? X mais 4 é igual a zero. Não é para ficar só com x? Esse 4 a gente tem que tirar daqui. Esse 4 não está com positivo, sinal de mais? A gente vai tirar ele daqui e colocar ele do outro lado com outro sinal. Por que com outro sinal, professor? Porque como a gente está mudando de lado, a gente muda a operação. Então vai ficar o x é igual, em vez do zero, que zero não é nada, a gente vai passar o 4 para cá, vai ficar menos 4. E pronto. Isso é o zero dessa função. De qual função? f de x é igual a x mais 4. Você coloca igual a zero, pega o 4, que era um número, vai passar para o outro lado, fica x igual a menos 4. Mais um aqui para a gente entender, dessas rapidinhas, para todo mundo compreender. F de x é igual a 2x. Quem vai ser o zero da função? Preste atenção. Some com f de x, coloque igual a zero. Tá bom? E agora? Esse 2 não está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x é igual a 0 dividido para 2. Eita, eu não tenho nada para dividir para duas pessoas. Cada uma vai ficar com quanto? Com nada. Tá vendo que esse deu zero? É coincidência. Nem sempre o zero da função é zero, mas esse caso foi. Tá bom? Zero da função é um valor quando a função é colocada igual a zero. Aí você encontra um valor de x. Esse valor é um valor específico. Se você colocar esse valor na função, o resultado dela vai dar zero. Quer ver uma coisa? Tá vendo nessa função aqui que era f de x é igual a x mais 4? Olha aqui, ó. F de x é igual a x mais 4, certo? No lugar do x, vamos colocar o zero da função, que é o que a gente encontrou aqui, menos 4. Ó, f de menos 4. Vamos lá, colocar o menos 4, que é um número negativo, no lugar do x. Como é que vai ficar? Menos 4 mais 4. Quanto é menos 4 mais 4? Zero. Olha aí, o zero da função. Zero da função é um número que você coloca na função que o resultado dela vai dar zero. E como é que a gente encontra? Cancela a função, coloca igual a zero, passa tudo para o outro lado, fica só com x. Isso é zero da função. Vamos fazer um último exemplo para a nossa aula de hoje. Ok? F de x é igual a 3x menos 1. Mas eu não quero dessa função o zero da função. Eu quero da função inversa dela. Então, vamos lá. Função inversa. Quem vai ser a função inversa? Repete o x. O menos 1 vai virar mais 1. O vezes 3, que o 3 está multiplicando, vai virar dividido por 3. Certo? Isso é a função inversa. Vamos fazer a função, o zero da função dessa daqui. Tá bom? Cancela a função, coloca igual a zero. E agora? E agora vamos passar todo mundo para lá. Vai ficar x sobre 3, vou repetir aqui, viu? Mais 1 igual a zero. Esse mais 1 vai passar menos 1, porque tem que trocar a operação. X sobre 3 é igual a menos 1. Esse 3, o que ele está fazendo com x? Não está dividindo? Quando está dividindo, que eu vou trocar, não troca multiplicando, que é o contrário de dividir, vai ficar com x é igual a menos 1 vezes 3. Quanto é menos 1 vezes 3? O menos 1 3 vezes? Menos 3.
Isso é o zero da função inversa. A gente combinou os dois assuntos que a gente viu hoje. Você pega a função, troca todo mundo de lugar, depois de trocar todas as operações, coloca igual a zero e encontra o valor. Certo? Lembrando, aqueles 3 exemplos não precisa me mandar, tá certo? Porque no material da aula de vocês já vai ter. Agora eu vou passar mais 3 exemplos para vocês encontrarem o zero da função. Encontrou o zero da função, novamente, não precisa mandar para mim, certo? Pronto, tá aí. As 3 funções. Para quê, professor? Para você fazer o zero da função. Como é que a gente vai fazer? Cancela o f de x, coloca isso aqui igual a zero. Aí você vai passar tudo que é número para o outro lado com a operação trocada, até ficar só o x. Tanto com essa, como com essa, quanto com essa. Não precisa enviar para mim, certo? Porque no material que eu vou passar na quinta-feira já vai ter esses exemplos, ok? Para vocês treinarem. Agora sejam honestos com vocês mesmos e comigo. Façam, tá bom? Bons estudos para vocês. Eu sei que tá difícil, mas a gente está se acostumando, tá bom? Eu vi que tem muita gente mandando atividade. Quando eu posto a atividade, com 5, 10 minutos, tem gente que já manda. Então, vamos se dedicar, porque o futuro de vocês vai depender disso, tá bom? Bons estudos e um abraço para todos.